Oi, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre os processos nos quais nós temos que passar muitas vezes para atingirmos alguns objetivos. E muitas vezes nós queremos pular esses processos. Até mesmo que seria mais fácil se nós não precisássemos passar por eles. Mas será que realmente seria mais fácil? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, um homem, né, um jovem rapaz, e ele estava me falando que ele era de uma determinada religião, uma religião evangélica, e que nessa religião, na igreja que ele ia, tinha umas cobranças muito grandes em relação a comportamentos, enfim. E ele me trazendo tudo isso, ele foi criado dentro dessa religião, então isso para ele sempre, desde a infância, sempre foi muito cobrado dele, esse posicionamento. Só que ele era um rapaz, ele é um rapaz, na verdade, que sempre gostou muito de buscar se conhecer, que sempre buscou muito questionar. E ele relata que nessa igreja que ele frequenta, né, lá não podia ter tantos questionamentos, assim, as pessoas não podiam questionar tanto, elas tinham que aceitar e pronto. E ele contando que uma vez lá eu acho que a pessoa lá responsável pela igreja, né, acho que era o pastor, não sei, também não sei, não importa qual igreja era, isso não vem ao caso. A questão, só tô querendo contar o relato para que vocês possam entender como que essa conversa foi interessante, como que ela fluiu de uma forma bem interessante. E ele falando realmente que lá nessa igreja eles pediam, na verdade, para que ele usasse roupas sociais. E ele não gostava, e ele sempre questionava por que a roupa tem a ver com a questão do comportamento e tudo, e ele sempre era mais questionador. E o bairro que ele morava era uma vila bem pequenininha, então acabava que a maioria dessas pessoas iam sempre nessa igreja, assim, a maioria dos frequentadores, as pessoas que ele conhecia, todas frequentavam essa mesma igreja que ele ia. E lá, né, como o pastor não gostava muito das coisas que ele perguntava, que ele questionava, as pessoas também passavam a olhar para ele assim, meio que de rabo de olho. E ele falando, né, que ele precisava passar por aquele processo de mesmo as pessoas às vezes olharem, né, acharem que ele estava questionando, que ele era uma pessoa do mal, enfim, porque afinal ele questionava alguns dogmas existentes lá e tudo mais, alguns rituais, né, que existiam lá, que as pessoas tinham que ir de determinada forma, que não podiam cortar cabelo, que não podiam, tinham que usar tal e tal roupa, homens, mulheres. E ele sempre questionava aquilo, dizendo que aquilo não tinha nada a ver com fé e que, né, que aquilo não precisava ser daquela forma. Então ele passou a ser visto, principalmente pelas pessoas mais velhas de lá, que obedeciam, que sempre cumpriam, seguiam à risca o que era passado. Ele falou que era visto assim, que elas passavam na rua, principalmente as senhorinhas, e muitas vezes nem o cumprimentavam, assim, como se ele fosse realmente alguém digno de ser expulso daquela igreja por ele não seguir muito as regras. Só que ele sempre foi muito estudioso, ele sempre foi muito inteligente, ele sempre buscava entender mais sobre a história, né? Ele é historiador também. Então, assim, ele sempre trouxe muitas informações, muito conhecimento também, então ele tinha muito a agregar. Só que naquele momento que ele trazia aquilo, não era visto dessa forma. Então ele era visto como alguém que perturbava a ordem, uma ordem, ele instaurava o caos, porque afinal ele questionava as regras, isso não era bem visto lá. E essas senhorinhas, ele falava que algumas passavam na rua e nem olhavam na cara dele, ou então se olhava meio que virava a cara, como se, né, como se ele fosse realmente alguém né, que ia na igreja só para levar o caos mesmo. E ele falando como que era importante, mesmo ele sabendo que aquilo o feria, ele foi criado na igreja, né, mas ele sabia da importância que ele tinha de questionar algumas regras e tudo mais. E ele falou, muitas vezes as pessoas querem a mudança, mas não querem passar pelo processo. Eu achei muito interessante essa fala dele, porque assim, ele falando de todo o processo que ele passou, às vezes de ser até mal interpretado, enfim, mas que ele passou por aquilo e a contribuição que aquela atitude dele fez com que essas pessoas hoje tivessem maiores conhecimentos. Era um local assim de muito poucas informações, né? Que às vezes as pessoas não tinham muito estudo também, porque é igual eu falei, era uma vila bem pequena e tudo mais, e as pessoas não tinham tanta preparação até para serem pastores também naquela igreja, né? Ele falava mesmo que não tinha nenhum tipo de preparação, muitas vezes, e tudo mais. Então, era mais do estilo de vida da pessoa, o que a pessoa
acreditava que era bom, ela acabava pregando ali e todos simplesmente aceitavam. E ele falando da importância que foi os estudos que ele trouxe, o tanto de conhecimento, o tanto que ele pôde agregar, o tanto que ele pôde contribuir de forma positiva. E hoje lá ele é visto como uma pessoa, realmente as pessoas o respeitam, né? Inclusive as senhorinhas lá da vila o respeitam, tem um respeito muito grande por ele, sabe o quanto ele é empenhado, o quanto ele é estudioso. Mas ele falando que muitas vezes as pessoas querem a mudança, mas não querem passar pelo processo. Eu achei essa fala dele incrível, assim, porque todos nós passamos por determinado processo e muitas vezes esses processos doem em nós. Mas o resultado desses processos é algo muito bom. Então é muito importante que saibamos realmente passar por isso, pela dor, pelo momento até ali do conflito, da confusão, às vezes que se instaura, né? Que às vezes o outro tem uma percepção diferente de você, ou porque você está tratando dentro de você alguma ferida que ainda está aberta, então dói. Mas nós lembrarmos que tudo isso em nossa vida é um processo pelo qual nós devemos passar, que vai ter um resultado bom daquilo, faz com que a gente passe por isso de uma forma muito mais leve, de uma forma muito mais tranquila. Então, não vamos querer pular os processos, não. Quantas pessoas, às vezes, chegam no consultório e falam assim, eu queria algo para eliminar essa dor, tá doendo muito. E eu sempre falo, tá doendo porque a feridinha, quando tá aberta, quando a gente coloca o remédio lá, dói. Dói, mas dói para sarar, para curar. E aquela feridinha, ela se transforma em algo muito mais forte, porque aquela cicatriz que fica, todas as cicatrizes que nós temos, né, são sinais realmente de uma força, de algo que se tornou muito mais forte, ou seja, a cicatriz de hoje, né, é o empoderamento de amanhã, ou seja, nós nos tornamos pessoas muito mais fortes. Mas esse processo de vivenciar a dor, ele é importante. Ele é algo extremamente importante, não tem como nós pularmos. Então, luto, né? Eu sempre falo, às vezes um luto de algum ente querido que morreu, um luto de uma relação que terminou. Esse processo nós temos que passar, né? Não tem como pular essa fase desse processo da dor para que algo mais forte venha, ou seja, para que eu consiga ressignificar aquilo. Então, muitas vezes as pessoas saem até de relações abusivas, tóxicas e dói muito, porque sempre dói. O processo, né, da cura, ele vem também através da dor. Por quê? Porque muitas vezes a ferida está aberta e nós estamos colocando o remédio. Então vai doer muito. Mas esse processo é importante. Então vamos lembrar, gente, que nós não temos que pular nenhum processo. Nós temos que acolher e entender o quão importante são os processos e como eles nos tornam pessoas muito mais fortes. E eu sempre falo, isso não é só por nós, né? Além de nós nos tornarmos mais fortes, automaticamente reflete naqueles que estão ao nosso redor também. Então, não queira pular processo, nem ache que o processo é algo ruim, não. Ele é necessário. Uma árvore que hoje é grande, que hoje é forte, ela começou com uma sementinha. Aquela sementinha foi regada, ela teve um processo do crescimento. Então, os processos são importantes, não tem como nós pularmos fases, não. Tá bem? Então, vamos respeitar todos os processos pelos quais estivermos vivendo e pelo qual o outro também esteja vivendo. Vamos saber que a dor, muitas vezes, faz parte, mas que ela nos liberta. Ela nos liberta e nos transforma em alguém muito melhor, em alguém com muito mais conhecimento, com muito mais força, com certeza. Então, vamos respeitar o processo de cada um e principalmente o nosso processo. Até mais!